Bom dia, igreja. É com muita alegria que vou falar da palavra de Deus para todos vocês. Amém? Antes de começarmos, eu tenho uma coisa para falar com vocês. Muitas vezes na adolescência queremos sempre fazer alguma coisa e para que isso... E para que possamos fazer qualquer coisa, precisamos de consentimento de alguma pessoa, sejam nossos pais ou responsáveis. Isso se chama permissão. Muitas vezes queremos fazer alguma coisa, como são na adolescência, eles tendem a ir para algum lugar, né, tipo para a lanchonete, ou para a pizzaria, ou para casa de algum amigo, fazer algum trabalho. E também isso acontece também no clube. No clube, em acampamentos, em camporis, quando você precisa fazer alguma coisa junto com a sua unidade, você precisa pedir permissão para a diretoria. E essa ação, ela denota respeito por parte daquele que concede e por parte daquele que recebe. Consentimento e consideração, submissão e autoridade. As mesmas coisas que acontecem comigo, também pode acontecer com vocês. Muitas vezes, quando pedimos permissão para alguma coisa, ele sempre vai fazer perguntas, né, sobre o que iremos fazer, com quem a gente vai fazer e para onde a gente vai, né? As preocupações dos nossos pais são diversas. Elas são diversas como todos nós. Agora, eu vou pedir para todos vocês abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 6, verso do 1 ao 15. É João 6, do 1 ao 15, para confirmar. Todo mundo encontrou? Vamos orar, então. Querido Deus e grandioso Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua santa sabedoria e o teu entendimento para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler aqui. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu o monte e sentou-se ali junto com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma multidão o seguia e se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus diz isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo com 200 denários de pão seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus lhe disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Com essa história aqui, vamos aprender muitas coisas, fatos interessantes sobre essa história e algumas lições de vida. Bom, um fato interessante
é de que essa história da multiplicação, ela foi escrita nos 4 primeiros evangelhos, que, como todos nós sabemos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente em João fala o nome do protagonista. E esse protagonista que aqui fala é Jesus. Se a história não tivesse Jesus no meio, a história seria muito diferente do que nós conhecemos. O garoto que é mostrado aqui na história, talvez ele teria uma idade de um de nós, né? 13, 14, 15. E se naquele tempo existisse algum clube de desbravadores, assim como tem hoje atualmente, eles estariam usando um lenço amarelo, uma farda assim, que nem todos nós usamos, que nem eu e você usa. Bom, a história faz uma sugestão de que Jesus estava atribulado. João Batista havia morrido há pouco tempo. Então, ele atravessou o mar e subiu a montanha junto com seus discípulos. E também na Bíblia fala que 5.000 pessoas seguiram ele. Por que somente João fala que o nome fala que é 5.000 pessoas? Porque naquele tempo havia um cargo bem interessante que era de contador. Como era esse contador? O contador era basicamente contar quantas pessoas ou quantos objetos ou contar qualquer coisa que estiver ali. Por exemplo, aqui tem 230, aí vai lá, 230. Aí vamos supor que em algum outro lugar tenha 5.000 pessoas. Aí vai lá, 5.000 pessoas. Era assim o cargo de João naquela época. Ele era contador e era por isso que ele sabia que tinha mais de 5.000 pessoas naquele lugar. Então, depois que essas pessoas continuaram a seguir, muitas delas ficaram maravilhadas com os sinais, com os ensinamentos, com tudo que haviam lhes dito. Lá em Marcos, capítulo 6, versículos 55 e 56, você pode dar uma conferida na sua Bíblia, que está escrito assim: eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam onde ele estava. E aonde quer que eles fossem, povoados, cidades ou campos, levavam eles para as praças. Suplicavam que até quando tocar no manto, eles fossem curados. Amém? Sem dúvida, irmãos, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, a fama de Jesus era a fama mais incrível que você pode perceber. E foi Jesus que espalhava compaixão para com as pessoas. E foi essa compaixão que interessou muito o garoto. Saber que Jesus também tinha poder para fazer milagres, muitos dos milagres que foram feitos, desde ressuscitar morto, desde multiplicação dos pães e dos peixes, que estou lhe contando agora, desde muitos dos milagres, fez com que o garoto se sentisse mais vontade de estar perto dele lá, de escutar, de ouvir, e de muitas coisas legais. Hoje, assim como naquele tempo, existem pessoas que desejam ser curadas por Jesus, não só fisicamente, mas também espiritualmente também. E existem pessoas que também desejam escutar sobre ele para que possam ter uma comunhão com ele ali, para que possam ter uma comunhão com ele. Quando fazemos as classes bíblicas, a gente não apenas aprende somente com aquele que nos deu a vida, mas também com o Espírito Santo, que ele nos motiva e nos encoraja a ir até Jesus. Amém? Boa fama gera confiança. Esse título, esse tópico, ele é um fato verídico, porque quanto mais coisas boas você fizer, quanto mais coisas certas você fazer, mais confiança as pessoas vão ter em você. Mas existem pessoas que, com muita maldade no coração, que eu acredito, fazem maldades mesmo com a confiança das pessoas ali na palma da mão dela. Então, voltando para a história, o garoto que mostra aqui na lição, embora ele seja um adolescente, ele não sabia cuidar de si próprio. E se ele quisesse até ir onde Jesus, ele teria que pedir permissão para a mãe. Se você quisesse ir para algum lugar, quais seriam as perguntas que a sua mãe ou seu pai ou algum responsável iria fazer para você? Algumas das perguntas que talvez minha mãe e meu pai façam são as mesmas que a mãe do garoto que mostra aqui deve ter feito para o menino. Por quê?
Porque naquele tempo existiam lugares que eram extremamente perigosos e pessoas também que eram perigosas. Hoje em dia, talvez não tenha muita segurança, assim, talvez não tenha muita segurança. E isso também foi lá no passado. E se caso você achar que sabe cuidar de si mesmo, existe um verso bíblico em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que fala: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, resumindo esse verso, na certeza pode haver perigo. Muitas vezes, quando eles não dão permissão, eles ficam com medo, né? Ficam preocupados, porque eles não sabem com quem a gente vai, para onde a gente vai, e muito menos que horas a gente vai chegar. Mas no clube é diferente. Por quê? Porque no Clube dos Salvadores você aprende muita coisa. E a diretoria possui um prestígio. E com um clube que tem prestígio, é o clube que são mais confiáveis. E por isso seus pais lhe deixam no clube, porque eles sabem que no clube você pode fazer boas amizades, você vai aprender muitas coisas sobre Jesus, e que práticas erradas e coisas erradas podem nos distanciar tanto de Deus como também das pessoas. E eu posso lhe dizer que eu e todos nós que estamos aqui somos privilegiados por estarmos em um clube. Quando nós usamos o nosso lenço, a nossa farda ou nossa roupa de campo, a gente não está testemunhando somente de que a gente é desbravador, mas também estamos testemunhando de que nós adoramos a Deus. E isso gera confiança. Então que devemos ser isso, irmãos, que devemos espalhar confiança onde quer que for. Amém? Voltando para a história, em João capítulo 6, verso 9, fala que o garoto estava com a comida que a mãe havia preparado para ele, somente para ele. E quando os discípulos foram procurar comida entre aquela multidão ali, somente o garoto que estava no meio daquela multidão, estava com a comida. Irmãos, naquele momento, ele teria que entregar a própria comida a Deus. Vocês entregariam a comida a Ele? Vocês sacrificariam, vocês teriam que fazer um pequeno sacrifício para que um milagre pudesse acontecer. E é assim também na nossa vida, na minha vida. Às vezes temos que fazer pequenos sacrifícios para que coisas grandes possam acontecer. E agora eu tenho um chamado para todos. O Clube dos Salvadores está completando 73 anos desde a oficialização dele aqui na igreja. E eu, e você, e todos nós que estamos aqui, todos os clubes, fazemos parte disso. Nossos pais quiseram que a gente fosse no clube. Hoje, atualmente, somos um desbravador que usa nosso lenço, a nossa farda, porque nós aceitamos ir. Irmãos, as classes que você faz, as especialidades que você faz, tudo que você faz dentro do clube é para enriquecimento espiritual e mental, e também fisicamente. Porque o objetivo de tudo isso que está dentro do clube é para que todos nós estejamos treinados como soldado, porque todos nós somos soldados de Cristo, amém? E eu posso dizer, irmãos, que o maior propósito de Deus por meio do clube não é ver você estar inscrito para o Campuri, não é ver você ser investido em alguma classe, em alguma especialidade. É ouvir, irmãos, é ouvir, é ouvir você dizer: eu vou me entregar, eu vou entregar minha vida a Deus, testemunhando de que Ele é o meu Salvador pessoal. É ouvir você dizer: eu vou testemunhar das maravilhas que Ele fez em mim e que Ele ainda vai fazer futuramente, amém? Irmãos, agora tem um convite especial. Vocês querem entregar a sua vida a Deus? Vocês querem entregar
a sua vida e ter seu nome escrito no livro da vida? Irmãos, se você passou o ano inteiro escutando sobre Jesus, sobre Deus e muitas coisas maravilhosas que Ele fez em você, por que você ainda não aceitou? Deus está te esperando de braços abertos para te receber e te abraçar fortemente, amém? E irmãos, se a sua decisão for sim, pois eu posso lhe dizer uma coisa: vá com Jesus. E todos nós, e eu quero que todos vocês fiquem de pé e falem firmemente: eu vou com Jesus. Amém? Desculpa, eu estava muito cansado de falar muitas coisas. E já que vocês aceitaram entregar suas vidas a Ele, a Deus, agora eu quero chamar o pastor para fazer os batismos. Amém?